Olá. 15 dias após sua posse, o presidente Jair Bolsonaro deu início à publicação de uma série de normas que flexibilizam a política de acesso a armas. Parte delas foi revogada pelo próprio presidente após o Senado decidir invalidá-las. Outras, pelo Supremo Tribunal Federal. No último dia 12, o presidente editou mais 4 decretos que já estão sendo questionados no STF e também na Câmara, onde são alvo de pelo menos 30 propostas. Eu sou Maristela Santana e para debater prós e contras da flexibilização do armamento, eu recebo hoje o coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Felipe Angeli, gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, um dos parlamentares que trabalham pela revogação desses decretos. E Benê Barbosa, especialista em segurança pública e presidente do movimento Viva Brasil. Você, como sempre, é nosso convidado. Você participa do nosso debate, pode ser pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter da TV Câmara. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp 61 99620 2573. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate, que com certeza é um debate de grande interesse público. Mas antes de começar o nosso debate, eu quero mostrar alguns números sobre armas no Brasil que podem servir de pano de fundo para a nossa conversa. A primeira arte mostra o crescimento do número de registro de armas no Sistema Nacional de Armas, o SINARME, que é de responsabilidade da Polícia Federal. Esses dados que eu estou apresentando aqui são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que a gente percebe? Que entre 2017 e 2019, o crescimento do número de armas registradas foi de quase 66%, saltando de quase 638 mil armas para mais de 1.056.000. E tudo indica que esses números cresceram ainda mais em 2020. A segunda arte, a gente traz algumas informações sobre mortes violentas intencionais. Então, nessa pizza aí, essa parte verde maior, mais uma vez, vale registrar, que são informações do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a partir de dados fornecidos agora pelas Secretarias Estaduais de Segurança. Então, vamos lá. Em 2019, essa parte verde maior mostra que 72,5% das mortes violentas ocorreram com o uso de armas de fogo. 19,3% dos homicidas usaram as chamadas armas brancas, que são objetos que não foram produzidos para serem usados como armas, mas para outros fins, como uma faca, uma tesoura ou um martelo. E 8,2% dos homicídios se deram de outras formas. Deputado Capitão Augusto, eu começo com o senhor o nosso debate. Quando esses decretos do dia 12 de fevereiro foram assinados, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que as medidas destinavam-se a desburocratizar procedimentos, reduzir a discricionariedade de autoridades públicas na concessão de registros e adequar os limites de compra ao quantitativo necessário ao exercício dos direitos individuais e ao cumprimento da missão institucional das categorias autorizadas ao porte e à posse. Sem entrar no mérito dos decretos, o vice-presidente da Câmara, primeiro vice-presidente, deputado Marcelo Ramos, ele disse que o presidente teria exorbitado do seu poder de normatizar, que deveria ter encaminhado à Câmara um projeto de lei. Eu queria ouvi-lo sobre as razões apresentadas pelo presidente, que eu listei na fala da Secretaria de Governo, e sobre a avaliação do deputado Marcelo Ramos, se isso deveria ser via projeto de lei ou se pode ser por meio de decretos do Poder Executivo. Bom, Maristela, obrigado pela oportunidade de a gente vir aqui fazer alguns esclarecimentos, né, que erroneamente a mídia está distorcendo e não falando o que é de fato realmente o que se trata desses decretos. Só dar também aqui os demais participantes, mas aproveitando nessa questão do meu grande amigo Marcelo Ramos, que é do Partido Liberal, assim como eu discordo completamente, porque ele está na esfera da competência do presidente da República normatizar várias questões, dentre elas essa questão referente aos armamentos. Então não há o que se falar que deveria ter projeto de lei para aprovar essa normatização. Assim como nós temos o CONTRAN, que o CONTRAN estabelece também portarias e diretrizes, regulamenta a questão do trânsito, dentro da lei do próprio desarmamento,
Existem várias ações que são de competências exclusivas do presidente da República de estar normatizando. E o que ele fez foi normatizar, por exemplo, a questão da exclusão de produtos controlados pelo Exército, PCE. Não tem por que você controlar acessórios da arma de fogo e de munição, como, por exemplo, miras, a questão de equipamentos que são utilizados na manutenção do armamento, na própria questão da fabricação da munição. Então, não tem por que ser um produto controlado pelo Exército. Então, ele normatizou e excluiu esses materiais, esses equipamentos, que são acessórios da lista de produtos controlados pelo Exército. Aonde que precisa de projeto de lei ser aprovado na Câmara para você definir quais são os produtos controlados ou não pelo Exército nesta questão. Então, competiria a ele, sim. Ampliou a questão das categorias que pode adquirir arma de fogo e munição. São todas categorias do próprio Poder Executivo e Legislativo também. São tudo dos serviços públicos, como a questão do IBAMA, como a questão do Instituto Chico Mendes para a conservação da biodiversidade, como os próprios tribunais, os poderes judiciários, do Ministério Público. Então, o que ele fez foi só normatizar tudo que está dentro da sua competência. Então, não há por que realmente o grupo de desarmamentistas, os parlamentares desarmamentistas, quererem criticar esses decretos, porque em momento algum ele exorbitou de suas funções e de sua competência. Ok, deputado, obrigada. Deputado Nilton Tato, ainda nessa mesma avaliação da motivação para as armas, naquela reunião do dia 22 de abril do ano passado, a reunião ficou bastante famosa, o presidente Bolsonaro, ao comentar a questão das armas, ele disse, abre aspas, por que eu não estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. Porque eu estou armando o povo, perdão. Porque eu estou armando o povo, porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais, não é? Não dá para segurar mais. E completou, aspas de novo, é escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. O senhor concorda com essa forma de proteger a sociedade de governantes com, digamos assim, pendores ditatoriais? Primeiro, eu quero aqui cumprimentar Maristela, parabenizar pelo trabalho, pela expressão nacional, cumprimentar o deputado Capitão Augusto, o Benê Barbosa do Movimento Viva Brasil, o Felipe Angeli do Instituto Sou da Paz. O que esses decretos, na verdade, é você colocar, desmontar completamente a lei do desarmamento, que foi objeto de plebiscito, foi objeto de amplo debate na sociedade. A sociedade brasileira não quer se armar. A sociedade brasileira quer, como qualquer um, de quem está acompanhando a gente, que paga imposto em dia, que não faz maracutaia na declaração do seu imposto de renda, e ela espera que o Estado proteja ela. Ela não quer se armar. Ela não quer ter uma arma dentro de casa para depois essa arma ir na mão de qualquer bandido ou ir para o crime organizado. E aí, focando diretamente na sua pergunta, mostra claramente, primeiro, está tentando fazer a boiada passar em todos os aspectos. Tá? E agora, né, com esses decretos, principalmente naquilo que ele acha que cabe ele fazer, entendeu? Através de um decreto, desestruturar toda a lei do desarmamento. Então, no que nós precisamos fazer, que é aquilo que nós estamos fazendo. Primeiro, apresentar projeto de decreto legislativo para anular esses decretos, como também acionar a justiça para garantir que seja assegurado aquilo que a própria Constituição garante, que é a defesa da vida e a obrigação do Estado em garantir a vida. E aqui, né, quem é que controla depois essas armas que vão estar na mão da população? Então, muito bem colocado aqui, e não era esse o sentido do debate, mas o que o presidente da República está fazendo nesse momento, e eu chamo a atenção para as pessoas que acompanharam o final e a posse do presidente Biden, né, quando o Trump mobilizou a população que não aceitava os resultados da eleição e que foram lá para invadir o Capitólio. Quem é que vai segurar as pessoas que vão ser mobilizadas pelos bolsonaristas, pelos frequentadores do clube de tiro, quando Bolsonaro perder a eleição e chamar essas pessoas e mobilizar para Brasília de forma armada? Quem que vai assegurar? Quem vai assegurar a democracia nesse país? Tá? Quem é que vai assegurar que agora, com esse decreto, permite
A posse e o porte da arma, quando a pessoa sai de casa, se diz que está indo para um clube de tiro, no interior do país, em qualquer lugar, no fazendeiro, vai lá com um carro carregado de arma e de munição, nós vamos ter mais aumento da violência no campo. A gente vai... Estou falando assim, vai armar a população, entendeu? Para poder fomentar mais violência e mais morte. E os estudos todos podem mostrar. E aqui tem gente especialistas que mostram claramente. Nós vimos diminuindo o número de homicídios ao longo na medida que ia implantando a lei do desarmamento. Agora, no início do governo Bolsonaro, já começa a voltar o aumento de homicídio. São quase 50 mil mortes por ano. Em 20 anos, 1 milhão de pessoas que morrem. E quem que é que morre? Quem que é que morre? Levanta lá. É preto pobre da periferia de São Paulo. Quem acompanhou ontem a reportagem do Fantástico mostra claramente que nós precisamos discutir com seriedade a questão da segurança pública nesse país, não da forma como o Bolsonaro está tocando com esses decretos. Ok, deputado, obrigada. Benê Barbosa, a gente está entrando agora no teor dos decretos, nas mudanças realizadas. Uma das mudanças foi o aumento de 4 para 6 do limite máximo para aquisição de arma de fogo de uso permitido pela população civil. Esse limite sobe para 8 no caso de policiais, agentes prisionais, de membros do Ministério Público e de tribunais. Eu queria ouvir sua opinião sobre esse quantitativo e já acrescentar um comentário que chegou pelo Facebook. O Fidelis Fantin, ele diz o seguinte: o desarmamento da população é unanimidade entre os ditadores. Então, ele concorda com a visão do presidente da República, né? Países que desarmam a população majoritariamente mostraram aumentos nos índices de homicídios. Aí ele cita Venezuela, Brasil e Inglaterra. Segundo ele, vários países da Europa com políticas menos restritivas ao direito de defesa têm taxas de homicídios muito melhores do que a Inglaterra. Ele cita a Áustria, Suíça, Noruega, Croácia e Islândia. Então, eu queria ouvir sobre esse aumento do número de armas, sobretudo para cidadãos comuns, e o que o Fidelis Fantin fala em relação a outros países. Vamos lá. Bom dia a todos, né? Obrigado aí pela oportunidade. A primeira questão, né? Essa questão das 6 armas, infelizmente a gente tem visto, né? E ouvido uma gritaria muito grande, como se isso fosse uma grande novidade, e não passa nem perto disso, né? Na realidade, o número 6, né? Como o número máximo de armas de fogo, ele é já histórico no Brasil, né? Ele foi normatizado na década de 80 ainda, quando se podia comprar, né, esse tipo de armamento dividido na seguinte classe, né? Então, 2 armas curtas, que são as armas de defesa, um revólver e uma pistola, por exemplo, 2 armas longas de arma raiada, que são as carabinas, né, uma carabina 38, uma carabina 22, né, e 2 armas de alma lisa, né, que são as chamadas mais popularmente de cartucheiras, né? Então, isso não há nenhuma novidade nisso. Aliás, né, essa redução para 4, que infelizmente se pesquisa muito pouco, se conhece muito pouco esse assunto no Brasil, ela aconteceu exatamente no primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Ela nunca deixou de existir, né? Nunca deixou de estar presente, né? Então ele reduziu para agora voltar ao limite histórico. Então é muita gritaria por nada, né? A questão da história, a história mostra, né? E realmente o nosso comentarista aí está corretíssimo nisso, né? Eu tenho inclusive 2 livros publicados sobre esse assunto e falo desse tema também, né? Então, se você mostrar historicamente, né, desde o Japão do século XVI, né, passando pela Alemanha nazista a partir de 38, né, chegando à Revolução Cubana, né, todos esses, passando também pela Revolução Bolchevique em 1917, óbvio, né, todo governante autoritário, ditador, ele não abre mão de desarmar essa população, exatamente porque nenhum ditador quer uma população que possa se levantar contra o próprio governo, né? Isso sempre foi assim na história do mundo, desde tempos bíblicos, né? Agora, é interessante, né? O deputado Tato falou sobre, né, o Estatuto do Desarmamento, que foi referendado. Eu acho que o deputado aí se equivocou bastante, né? Porque, na realidade, nós tivemos um referendo em 2005, que mostrou exatamente o contrário do que ele afirmou.
né? Em 2005, inequivocamente, a população votou a favor da possibilidade, da opção de comprar uma arma se quisesse, né? A ideia de, a população brasileira não quer armas. Ótimo! Então, se a população brasileira não quer armas, mesmo havendo a possibilidade de comprar essas armas, a população não vai comprá-las. Então, não há motivo para preocupação se a questão fosse realmente essa. Não vou me estender mais, tinha muitos outros pontos aqui, mas vamos deixar mais para frente aí para esse debate. Vamos ver se a gente consegue fazer umas 3 rodadas de conversa. Felipe Ângeli, seja bem-vindo ao nosso debate. Eu queria ouvi-lo, claro, obviamente, em relação ao que foi comentado aqui, mas também já entrando em mais um dos pontos do decreto, que trata da fiscalização pelo Exército e a correlação disso com solução de homicídios. Segundo um dos decretos que foi assinado pelo presidente Bolsonaro, não serão mais controlados pelo Comando do Exército itens como os projéteis de munição para armas de porte ou portáteis, eu não sei claramente qual porte, até o calibre, armas de porte ou portátil até o calibre máximo de 12 milímetros. Miras telescópicas, por exemplo, o deputado Capitão Augusto comentou sobre isso. Com isso, deixa de ser responsabilidade do Exército fiscalizar, regulamentar e autorizar a comercialização e a fabricação. Eu queria saber de você qual o impacto disso, por exemplo, não só no aumento da violência, mas na dificuldade de solução de homicídios, que é um problema sério no Brasil. A última estatística que eu ouvi dizer que menos de 10% dos homicídios são solucionados. Sem que o Exército tenha condições de fiscalizar esse material, isso tem algum impacto na solução desses homicídios? Bom dia a todas e todos, bom dia Maristela, bom dia aos deputados Capitão Augusto, deputado Nuno Tontato e ao Benê Barbosa também. Veja, acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é a gente identificar esse pacote de decretos de armas do presidente Jair Bolsonaro de sexta-feira de carnaval dentro de uma macro-estratégia, de uma macro-política de destruição completa da nossa política nacional de controle de armas, né? A gente tem mais de 30 atos normativos, são 32 atos normativos em 25 meses de governo, então a gente não pode analisar esses decretos de uma forma estanque ou de uma forma isolada. Acho que essa é a primeira coisa que tem que ficar muito claro. Em relação à sua pergunta específica, Maristela, que é muito oportuna, são muitos temas, né? Infelizmente a gente não vai conseguir de fato abordar todos. Essa é uma questão fundamental. O que está acontecendo aqui, e esses decretos de sexta-feira de carnaval aceleram esse movimento, é a privatização. Veja, o governo Bolsonaro foi eleito com uma perspectiva de ser liberal na economia, que agora está em muita disputa, até em relação às últimas notícias sobre Petrobras, enfim, a dificuldade que Paulo Guedes e o Ministério da Economia tem de implantar as tais reformas que o presidente havia prometido durante a sua eleição. Agora, no campo das armas, que é a verdadeira obsessão presidencial, né? Vamos ver, é o único tema em que ele dedica tanta energia e tantas alterações, como essa própria reunião de 22 de abril do ano passado demonstra, em meio à pandemia já instalada e já com seus efeitos nefastos sendo produzidos, ele basicamente só fala de armamento. É o único tema que ele, de fato, emprega tanta energia, como eu já disse, é mais de um ato por mês, um ato unilateral, um ato normativo da Presidência da República. E só um ponto acho importante, só para um comentário rápido ao que o Capitão Augusto diz, o presidente ele não tem a competência de normatizar, o presidente tem a competência de regulamentar, e ele tem que regulamentar de acordo com o que prevê a lei votado pelos senhores deputados, não ao contrário legis, ao contrário do que diz a lei. Só esse pequeno esclarecimento. Em relação à questão da sua pergunta, Maristela, o que eu estava dizendo é o seguinte: ele o único ponto talvez que ele esteja privatizando, e ele está privatizando isso aos clubes de tiro, ele está privatizando isso aos CACs, aos tais caçadores, atiradores, colecionadores, que é um grupo muito pequeno da população brasileira, e independente da necessidade que esse grupo obviamente tem, como qualquer um, de ter seus direitos respeitados, a gente tem que considerar o interesse público que se sobrepõe a qualquer grupo minoritário na população. O que o presidente está dizendo, abrindo mão da competência do Exército, e veja, competência é essa que está determinada na lei, porque a lei determina que o presidente regulamente, claro, como comandante do Exército, mas regulamente a sua supervisão e fiscalização do sistema, e não simplesmente abrir mão. O que isso está autorizando é basicamente, no mercado de projéteis de arma de fogo, inclusive do chumbo, o chumbo que fere o indivíduo a partir do disparo,
não tem a menor fiscalização. Isso basicamente pode ser vendido em feira, a partir do texto publicado na sexta-feira, pouco antes da meia-noite, também com senso de urgência que muito me espanta. Ou seja, então vamos criar um mercado de peixe, de munições, que você recarrega isso na sua casa, você recarrega isso, compra pólvora, compra os projéteis, compra o chumbo e vende isso no mercado de peixe, como já existe, mas agora o Exército ele vai ser conivente e vai trazer isso a legalidade, porque o presidente desobriga ele, o Exército Brasileiro, de fazer essa fiscalização. Outro ponto muito importante, que é contra a legem também, não é uma regulamentação da Presidência da República, mas é contrário à Lei 10.826, é contrário ao Estatuto do Desarmamento, que é essa liberalização quase restrita do porte de arma de fogo por CAC. Veja, no Brasil a gente tem 2 sistemas de entrada, basicamente, de registro de armas de fogo: Polícia Federal e Exército Brasileiro. Cidadãos comuns, Polícia Civil, vigilante privado, Polícia Federal. Polícia Militar, os tais CACs, caçadores, atiradores, colecionadores, Exército Brasileiro. Você tem 2 sistemas, Sigma e Sinarme. Você apresentou os números aí no começo. São 2 sistemas, cada um registra dados de um público diferente. Esses 2 sistemas, apesar de que a lei determina isso desde 2003, não são integrados, não conversam. Isso é um problema histórico. O Exército Brasileiro, inclusive, responde ao Tribunal de Contas há anos o porquê do problema de integração entre esses 2 sistemas. Com a liberalização mais ampla desses decretos do porte de CAC até 2 armas municiadas em qualquer itinerário, coisa que a lei não autoriza de forma alguma, inclusive armas de uso restrito, armas cuja a potência de disparo atinge inclusive as blindagens que autoridades da República utilizam. Veja o risco que a gente está correndo. Quando um policial militar, civil, como o Capitão Augusto, que é representante dessa categoria, fizer uma abordagem nas ruas e esse CAC, esse atirador, esse colecionador, esse caçador, estiver portando as suas armas a partir dessa autorização dos decretos, essas armas estão registradas no Sigma. Esse policial não tem condições de identificar, porque ele não tem acesso ao sistema, se essa arma está de fato, legalizada. E vai contar o quê? Só para concluir meu raciocínio. Com um pequeno papel que seria o CR, ou esse registro dessa arma de fogo, é disso que se trata. Os policiais, e isso aqui ninguém pode negar, não têm acesso ao Sigma do Exército Brasileiro, e isso vai ter impacto concreto na investigação dos crimes. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão dos CACs, que realmente é uma coisa que chama bastante atenção, mas eu queria ouvir o Capitão Augusto, inclusive, deputado, o seu olhar de policial sobre esse tema, justamente essa questão do controle pelo Exército. Em 2006, a CPI do tráfico de armas da Câmara dos Deputados confirmou que há muito se falava e que depois continuou se falando, que boa parte das armas ilegais apreendidas foram desviadas do poder público. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de cada 10 armas compradas legalmente no Brasil, 4 acabam sendo usadas no cometimento de crimes. A minha pergunta é o seu olhar de policial sobre isso. Reduzir a participação do Exército Brasileiro no controle e fiscalização do armamento não pode dificultar ainda mais o rastreio desse material? Bom, primeiro não podia deixar de falar da minha opinião sobre o que o Nilton Tato e o Felipe disse. Eles têm todo o direito de ter essa postura desarmamentista, de ser contrário às armas, mas jamais falar em nome da população brasileira. O Benê Barbosa foi muito feliz, realmente o plebiscito que foi feito, a população foi contrária ao Estatuto do Desarmamento, a população queria sim manter o armamento do cidadão de bem, e também não é verdade que houve um aumento da criminalidade, muito pelo contrário. Pela primeira vez na história, nós tivemos uma redução nos crimes cometidos no Brasil e, coincidentemente ou não, com o aumento da população de bem armada. Então tem que deixar bem claro isso aí para não induzir quem está nos assistindo de achar que o armamento da população de bem é algo que vai aumentar a criminalidade, o que é uma grande mentira. Então está mais do que provado que a partir do momento que nós conseguimos flexibilizar, ainda que pouco, o porte e posse de armas, pela primeira vez na história, desde a época do desarmamento, do Estatuto do Desarmamento, nós tivemos uma redução da criminalidade do país. Esta questão também de falar que as armas são desviadas para o cometimento de crime, primeiro que esse dado não é verdadeiro, não tem nenhuma perícia em cima disso, nenhum dado oficial em cima desses 40% das armas que seriam desviadas do cidadão de bem para o cometimento de crime. O que a gente sabe na prática e o que ocorre é que a grande maioria das armas que são apreendidas com facções criminosas
com o pessoal do tráfico entorpecente, são armas oriundas do tráfico, do contrabando, vindo em especial pelo Paraguai, que temos a fronteira seca, que facilita muito, obviamente, essa vinda de armas. São armas de grosso calibre, armas de uso proibido. Então, é essas armas realmente que nos assusta, que está sendo utilizada no cometimento de crimes no Brasil, que estão armando as facções criminosas do Brasil, e não essas armas do cidadão de bem que tem o seu direito ao seu posse e ao seu porte de armas. Esses dados que estão apresentados aí, falando de 40%, é mentira, não tem nenhum número verídico em cima disso aí, não tem nenhum dado estatístico que tenha sido levado um mínimo de critério para estar falando desses números. Então, o que a gente vê realmente são uma política do grupo de desarmamentistas em cima de dados inverídicos para tentar frear essa questão que nós trabalhamos tanto pela flexibilização do posse e porte de armas. E eu, como policial militar, tenho a convicção absoluta, se nós realmente flexibilizarmos para o cidadão de bem, vamos lembrar que nós não mexemos nos critérios para a pessoa comprar, adquirir sua arma e o porte de armas. Nós não mexemos. Continua extremamente rigoroso no país você ter o direito ao seu porte de armas. É muito rigoroso. E nós não mexemos nesses critérios. O que nós estamos fazendo é flexibilizando outras normas para que essas pessoas possam ter direito ao seu posse e porte de arma. Deputado, obrigado. Bom, eu vou aproveitar, antes de passar para o nosso próximo debatedor, e fazer um breve esclarecimento sobre essa questão do referendo e do plebiscito. Em 2003, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826. E lá há um artigo que diz: é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para entidades previstas no artigo 6º dessa lei. Esse artigo 35, ele foi submetido a um referendo, como previsto no próprio artigo. O artigo, quando ele foi aprovado, que foi sancionado, ele previa a realização de um referendo que deveria confirmá-lo ou não. Esse referendo foi realizado em 2005 e o resultado, a pergunta era: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Quase 64% dos brasileiros disseram não e 36% disseram sim. Com isso, esse artigo, apesar de permanecer na norma, ele perdeu a sua eficácia em relação à proibição de venda. E aí o que acontece? Pode haver a venda, como existe, mas ela é bastante restrita porque ela obedece a todas as outras restrições previstas. E aí existe um grande debate em torno disso. Se com a manutenção dessas restrições, estaria sendo desrespeitada a decisão da população. Inclusive, algumas pessoas estão comentando isso. O Juan Macedo, ele diz: o Congresso deveria reverberar a voz do povo. O povo já escolheu. Nós queremos o pleno acesso a armas de fogo. Então, ele se refere ao referendo. Já a Carmelita Filardi, ela diz pelo Facebook: sou literalmente contra. Não precisamos de armas, precisamos de vacinas para enfrentar a Covid. O cidadão pode sair às ruas com 2 armas. Pergunto, para quê? O que vai virar o nosso país? Deputado Nilton Tato, eu queria entrar agora no debate sobre a questão dos CACs, que já foram mencionados aqui. E eu sei que sou autor de um projeto que trata especificamente desse assunto, então eu vou pedir para colocar no ar uma arte com registros ativos no Sigma, que foi mencionado aqui pelo Felipe. O que essa arte também, esse gráfico também, ele tem dados de 2019, foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com dados do Sigma, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas de Responsabilidade do Exército. De 2019 para 2020, o número de registro de armas de fogo para atiradores desportivos mais do que dobrou. O de armas de colecionadores quase quadruplicou. E o de armas para caçadores cresceu 65%. Com isso, ao longo de 2020, o número de registros ativos de armas para os chamados CACs passou de 225.276 para 496.172, um aumento de 120%. Deputado Nilton Tato, eu queria ouvir em relação a 2 pontos. Primeiro, a capacidade técnica, que pelos decretos agora, a capacidade técnica para o manuseio de armas por caçadores, atiradores e colecionadores vai poder ser feita mediante um laudo do instrutor de tiro desportivo.
chamado um atestado de habitualidade sem necessidade de comprovação junto ao Exército. E a aptidão psicológica, ela passa a poder ser dada, ser conferida por um psicólogo devidamente registrado no Conselho de Psicologia, mas sem exigência de que esse psicólogo seja credenciado ou seja reconhecido pela Polícia Federal como hábil para isso. Queria ouvir em relação a esses dois pontos no seu projeto. Primeiro, mais uma informação. Em dezembro de 2019, nós tínhamos no Brasil 151 clubes de tiro. Dezembro de 2020, pulou para 1.345. Como disse bem o Felipe, né, esses decretos, então qualquer fundição no fundo da casa de qualquer um pode produzir munição e comercializar. Tá? Como foi confessado no próprio discurso do Benê aqui agora, e ele citou exemplos de países puxando lá do nazismo e tal, mostra a intenção política de como organizar os cidadãos de bens, que o capitão Augusto fala. Porque não está se falando aqui em armar toda a população. Está se falando para os cidadãos de bens. A população quer ajuda emergencial e quer vacina. É isso que eles querem. Tanto é que a própria bancada da bala, que o capitão Augusto representa aqui na frente parlamentar, tá, apoia a política contra a vacina do governo Bolsonaro. Apoia a política contra a ajuda emergencial dos R$600. Tá? Então, mostra claramente, entendeu, que é um governo de morte. Armamento é morte. Na população, isso mostra em todos os lugares. E esses clubes de tiro, quem é que controla esses clubes de tiro? Quem é que controla eles? Porque aqui os próprios decretos estão tirando a regulamentação e o papel do Estado em controlar produção, comércio, comercialização de armas. Quem é que garante que as armas não vão aparecer nos amigos da família Bolsonaro, como aconteceu naquele condomínio lá na Barra da Tijuca? Essas milícias que estão sendo armadas. Quem é que garante que esses clubes de tiros não estão sendo organizados pelas próprias milícias? Quem é que garante isso? Quem é que está fiscalizando esses clubes de tiro? Quem é que está fiscalizando? Tá? Quem é que garante que aquilo que o relatório da Comissão Pastoral da Terra vem demonstrando, que na medida em que vai se armando mais a população, em especial os cidadãos de bens, os fazendeiros, os latifundiários, os grileiros, e aí vem demonstrando o assassinato de pessoas no campo, lideranças indígenas, ambientalistas, quilombolas. Os dados estão aí, estão mostrando claramente. É armar a população, entendeu? Que população que vai armar? Os cidadãos de bens. É isso? Qual é a ideia do seu projeto, para a gente poder A ideia é acabar com os clubes de tiro, porque eles não têm sentido nenhum, importância nenhuma para os grandes problemas do país. É para atender uma minoria que quer se armar, tá? E fazer com que, nesse país, não se aprofunde o debate da democracia, da inclusão social, da participação, do investimento em educação. Eu gostaria muito bem que os clubes de tiro se transformassem em bibliotecas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tornassem bibliotecas. Ia ser diferente. Meu Deus do céu, meu Deus. Não dá. Quem quer fomentar os clubes de tiro, o senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso, animais. O senhor é um ditador, o senhor é um autoritário. Quer fomentar a violência. Falar que quer acabar com o clube de tiro, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tiro esportivo é uma modalidade olímpica. Vocês têm uma intenção política por trás, que é impedir o aprofundamento da democracia. Você já confessou no seu primeiro discurso que vocês querem... Você entendeu ao contrário, deputado? Será que eu vou ter que desenhar? Armar os segmentos mais radicais da extrema-direita. Quem desarma como o senhor são os ditadores. Trazer mais violência. Os ditadores são os que desarmam, exatamente como o senhor. Benê, eu quero ouvi-lo, já que você já está com a palavra, eu quero ouvi-lo e passar mais uma informação aqui para quem nos assiste. Em relação aos CACs, um dos decretos assinados pelo presidente no último dia 12 permite que atiradores registrados comprem até 60 armas e que caçadores comprem até 30 armas.
sem necessidade de autorização expressa do Exército, mais uma vez. Aumentou também o quantitativo de munições e de insumos para recargas que podem ser comprados. Qual é a sua avaliação sobre essa mudança? Em relação ao referendo, chegou aqui uma observação da Carolina Ricardo, ela diz o seguinte: o referendo foi respeitado. As armas sempre puderam ser vendidas depois do referendo. Não é fácil, por óbvio. Afinal, trata-se de arma de fogo e não de vassouras, mas sempre continuaram sendo vendidas. Por favor. Bom, vamos lá, né? Primeiro assim, né? As pessoas precisam conhecer tecnicamente os assuntos antes de falarem tantas bobagens, né? Então, assim, projétil, deputado, o projétil é essa pontinha, só essa pontinha de chumbo aqui, ó, que vai numa munição. Você tem ainda a cápsula, você tem o propelente, comumente chamado de pólvora, você ainda tem aqui atrás a espoleta. Tudo isso daqui, deputado, continua controlado, restritamente controlado pelo Exército Brasileiro. Continua controlado pelo Exército Brasileiro. Se eu pegar só essa pontinha e puser no estilingue, não vai matar ninguém. Pelo amor de Deus, vamos debater com algum sentido técnico, né? Poxa, é muito difícil, né? Muito difícil. O Brasil precisa de vacina? Precisa. E o que impede uma coisa e outra? Qual é a diferença? Né? Uma coisa exclui outra. Então, se o cidadão compra a arma de fogo com o seu dinheiro, a arma de fogo que eu compro é com o meu dinheiro, não é com o dinheiro do governo. Não é o Bolsonaro que está dando dinheiro para comprar armas. Ele pega esse dinheiro e compra vacina, não tem nada a ver com isso, uma coisa não exclui outra. É um discurso completamente maluco, é um discurso esse, é maluco. Né? Dizer que os clubes de tiro estão sendo montados por milícia. Olha, eu torço para realmente, eu não sou dono de clube de tiro, mas eu torço muito, e vou fazer o possível para que os clubes de tiro interpelem essa afirmação judicialmente, porque isso é um absurdo. Os clubes de tiro são fiscalizados pelo Exército, O atirador esportivo, o colecionador, o CAC, ele é fiscalizado pelo Exército. Ele pode comprar hoje até 60 armas, na realidade ele já podia como colecionador, né? Ele comprava 12 como atirador esportivo e como colecionador ele não tinha quantidade máxima. E o que ele fazia era tirar da coleção e colocar no mapa de atirador. Mas óbvio, o senhor não faz a menor ideia do que eu estou falando, porque o senhor não conhece, né? E ainda acusa de uma forma criminosa os clubes de tiro do Brasil. É absurdo, é inaceitável. A ideia de que o atirador vai andar armado pelas ruas, óbvio, de novo, o senhor não faz ideia, né? Isso já acontece há 3 anos. Há 3 anos já foi liberado o porte de trânsito, tá? Que é aquele que é onde eu, agora, se eu estiver saindo da minha casa e estou indo aqui para o clube de tiro onde eu treino, e fica aproximadamente 30 quilômetros daqui da minha casa, eu pego a minha arma, uma das minhas armas, coloco na cintura, preparada, pronta para o uso, pego o resto das minhas armas, o resto do meu equipamento, coloco no carro e vou para esse clube de tiro. E há mais de 200 mil atiradores fazendo isso pelo Brasil há 3 anos. E qual foi o reflexo disso? Negativo? Nenhum. Zero, não tem nada, não tem tiroteio na rua, não teve aumento de criminalidade, não teve morte. Né? O que mudou, então, em relação ao posse de 2 armas, que está no decreto, o que mudou em relação a essa realidade que você está dizendo que isso já é possível hoje? Vamos lá, de novo, né, mais uma vez, historicamente, né, lá no passado, quando o porte era menos discricionário e era feito pela Polícia Civil, o cidadão já podia requisitar o porte de até 2 armas. A diferença era a seguinte, né, então eu pego lá, vamos dizer que aqui eu tenho um 38. Eu tenho 38, entro com um pedido na Polícia Federal, requisito o porte desse 38. Ok, vamos imaginar que por um milagre, né, eu consiga, né, eu não sou político, eu não sou amigo de político, eu não sou amigo do rei, né, e aí eu não consegui o porte de arma, né, eu consegui o porte de armas, eu posso andar só com essa arma, embora eu tenha outras armas. A proposta agora, que é muito mais inteligente, né, e aconteceu já no passado em Minas Gerais assim, que era o porte para a pessoa. Então, Benê Barbosa estaria autorizado pela Polícia Federal a portar até 2 armas, não quer dizer que eu vá andar com 2 armas, tá? Desde que essas armas estejam registradas no meu nome, ou seja, eu vou ter o CRAF, o Certificado de Registro de Arma de Fogo, que diferente do que foi afirmado, né, que não há nenhum controle quando um policial parar um atirador, isso é mentira, de novo, porque o CRAF ele é rastreável, ele tem uma autenticação e qualquer policial,
né, pode confirmar a autenticidade desse registro da arma. Então, os controles continuam, a fiscalização vai continuar, né, o atirador esportivo, né, o CAC, de uma forma geral, né, ele recebe fiscalização, inclusive do Exército, na sua casa, onde ele tem que apresentar todas as suas armas que estão no acervo. Por quê? Para comprovar que essas armas não continuam em poder dele. Então, imaginar, né, que alguém vai tirar o CR, vai se registrar no Exército para vender a arma ilegalmente, isso é uma insanidade. Pois é, eu quero falar sobre isso agora com o Felipe. Felipe, muito se fala que uma das formas que o tráfico, enfim, o crime organizado tem de ter acesso a armas é por meio dos CACs. Então, vamos dar um exemplo. O Rony Lessa, sargento reformado da PM do Rio, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, ele tinha um certificado de CAC concedido em 2018, um registro assinado por um tenente-coronel que depois, coincidentemente, foi preso sob suspeita de desviar armas e munições do setor que ele controlava. Quando Lessa foi preso, os policiais encontraram componentes de fuzil, acessórios com miras e supressores de ruído na casa de um amigo dele. E as investigações apontaram que Lessa mantinha uma oficina de montagem de armamento e de munições para serem vendidas. Em que medida esse aumento do quantitativo de armas que podem ser adquiridos por CACs aumenta também o risco de organizações criminosas poderem produzir a sua própria munição usando um CAC laranja? Não, acho que esse ponto ele é fundamental, até porque, enfim, a gente chega num nível que é muito difícil. Eu participo desses debates, todos aqui os interlocutores participam desses debates há muito tempo, e no fim chega um nível que fica muito complicado, porque um fica acusando o outro de mentira, e isso a gente é uma conversa de surdo, porque um está mentindo, outro está mentindo, e a gente não consegue avançar com uma série de falácias que esse tema, infelizmente, ele atrai. Em primeiro lugar, sobre o comentário do Benê sobre a fiscalização, a questão do CRAF. Ele mesmo sabe, como é próximo de atiradores esportivos, que muitos atiradores, inclusive, têm reclamado porque têm sido conduzidos ao distrito, mesmo com essas alterações há 3 anos que você menciona, Benê, que têm sido conduzidos aos distritos porque a polícia não consegue justamente identificar e fiscalizar. Não. Você sabe disso, está dizendo que não, mas... Não, Felipe, não é. Deixa eu... 15 segundos. Os CACs, os atiradores, eles são conduzidos normalmente quando ou o policial desconhece a legislação, ou, dependendo do horário e o local, e o policial acredita que ele não está em deslocamento. O efeito é o mesmo, é a falta de controle e a falta total de nenhuma padronização. Para completar. Tem nada a completar. Deixa eu completar, Benê, por favor. Claro. Outra questão, a gente não está, o capitão Augusto, se não me engano, disse, não estamos, ou o Benê, não me lembro, que o Bolsonaro não está pagando por isso e tal. Também não é exatamente verdade. Agora, em dezembro, a gente zerou o imposto de importação de arma de fogo. Esse dinheiro é de todos, tá? É dinheiro meu, é dinheiro do patrimônio público, é dinheiro do erário. E, ao mesmo tempo que aumenta oxigênio e a alíquota de importação de oxigênio hospitalar no meio da pandemia, zerou no meio de uma baita crise fiscal em que se exige a todos os direitos sociais que sejam diminuídos, mas para os amigos do rei e do príncipe, a gente pode zerar os impostos de importação. Eu não tenho nada contra atiradores esportivos. Eu sei que tem, como em qualquer segmento, existem atiradores esportivos que são sérios, que são que cumprem a lei, eu tenho certeza. Mas como em qualquer segmento, a gente sabe que tem aqueles que não são honestos. Sobre essas mudanças em questão de esporte, olha, uma das alterações é permitir carregador de alta capacidade, carregador que pode permitir disparo de rounds de munição de altíssima capacidade. Eu não conheço, posso ser ignorância minha, que, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora, vai ter a modalidade esportiva que o cara fica dando 80 tiros, 100 tiros de metralhador em alvo de papel. Não me parece que seja um esporte isso, com esses carregadores de alta capacidade. Mas agora, para sair dessa coisa de, enfim, o deputado, ele é mentira, enfim, não reconhece 2 CPIs que foram realizadas pela própria Câmara dos Deputados em que ele serve. Eu vou dar umas notícias aqui que eu separei justamente porque se tudo que se fala é mentira, quem sabe alguns casos reais podem trazer alguma iluminação ao tema. Investigação, notícia de O Globo. Investigação revela esquema de desvio de armas dentro do Exército. A apuração dos próprios militares revelou que centenas de armas de colecionadores, vários já falecidos, seriam destruídos e incorporados às Forças Armadas, mas foram desviadas para clubes de tiro, empresas de segurança. 3 de agosto de 2020. É só notícia recente, tá? Homem admite ter matado amigo em caçada, mas diz que o confundiu com javali.
Puxa, deu mal para amigo. 3 de agosto de 2020, quase a mesma data. Acusado de guardar armas do PCC, tinha permissão de colecionador do Exército. 16 de setembro de 2020. Esse aqui é da UOL. Vamos lá, R7. Guarda Municipal de Americana é preso suspeito de fornecer armas para assaltantes de banco. É do Jornal da Record, em final de setembro de 2020. Tem muitas, e é tudo agora último semestre, tá? Quinteto encapuzado, invade casa e rouba arsenal de mais 100 armas de policial, colecionador morto em Manaus. G1, 4 de outubro de 2020. Vamos lá, quem mais? Tem um monte aqui, eu não vou conseguir falar todos, óbvio. Rede de servidores, despachantes e empresários ligados ao clube de tiro é investigado por esquema de desvio de armas. 10 de dezembro, Jornal da Record de 2020. Tudo agora nos últimos 6 meses. Vamos mais aqui, o último, tá? Para eu dar tempo para os outros palestrantes também falarem. Eu só estou pegando aqui 6 meses, tá? Porque se eu pegar 3 anos, como você referiu o Benê, a gente precisa ficar aqui 24 horas discutindo. Militares do Exército, essa aqui é de janeiro desse ano. Deixa eu terminar, Benê, que vai ser bem engraçado. 26 de janeiro de 2021, esse ano já. Militares do Exército são presos suspeitos de fraudar certificados de armas para caçadores. Minha última aqui, que aí eu quero fazer uma pergunta. Fraudes em certificados de armas por militares do Exército facilitavam caçadas ilícitas, afirma o Ministério Público, 27 de janeiro. Parece que o Benê acha isso engraçado. Eu acho isso uma tragédia. Essas armas, Benê, que você acha engraçado... Não, eu tô achando engraçado você, Angelina. Elas estão... Que pena que você acha engraçado o que eu tô debatendo aqui. Eu tô falando de pessoas que são mortas. Também, né, Marcela? Tá me chamando de palhaço? Eu respeito 3 minutos, o pessoal não respeita. Um dia o Felipe não respeita. Quer falar 5 minutos? Deixa eu aproveitar e fazer um esclarecimento aqui. O Felipe falou sobre a questão da redução do imposto de importação. Essa decisão foi do Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior, que zerou a alíquota de importação de revólver e pistola. Nesse momento, essa decisão está suspensa por uma decisão liminar do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, e o julgamento deve ser retomado agora no dia 26 de fevereiro, ou seja, ainda essa semana deve ser retomado. O ministro Barroso, que havia pedido vista no momento do julgamento, já devolveu o processo, e esse julgamento deve ser retomado. Capitão Augusto, eu sei que essa questão dos CACs ela é bastante polêmica. Obviamente, se o senhor quiser fazer algum comentário sobre isso, fica à vontade, mas eu queria ouvi-lo também sobre o outro ponto, que é a prática de tiro desportivo por adolescentes. O decreto anterior do presidente já permitia adolescentes entre 14 e 18 anos praticar tiro nas instituições permitidas pelo comando do Exército e com autorização dos pais, mas somente com a arma dos pais ou do clube de tiro. Agora, o jovem vai poder praticar o tiro com uma arma emprestada de algum colega, também atirador esportista. Eu queria saber se o senhor acha isso recomendável. E outra coisa que foi comentada aqui, o Exército pode a qualquer momento ir lá e fiscalizar e tal, mas o decreto também diz que a pessoa que vai ser vistoriada das ações de fiscalização, ela tem que ser comunicada com antecedência mínima de 24 horas pelos órgãos responsáveis. Você acha que faz sentido quem for fiscalizar, avisar, olha, eu estou indo aí amanhã para fazer a fiscalização, isso procede? Eu sou como policial, você acha que isso funciona? Bom, antes de responder essas 2 perguntas, primeiro falar da questão do Felipe aí, que apresentou casos, que é exceção da exceção da exceção, no meio da quantidade realmente de armas de posse, que ele não está falando que é muito grande no Brasil. E também, já que o Newton Tato citou a bancada da bala, politizou trazendo para o governo Bolsonaro, eu posso, o aliado também. Então vamos lembrar, Newton Tato, que vocês do PT, o Lula que vocês endeusam, quando assumiu a presidência do Brasil, nós tínhamos 30 mil mortes violentas ao ano, e vocês entregaram com 65 mil mortes violentas ao ano. Vamos lembrar que vocês barraram todos os projetos que endureciam a legislação penal contra marginais, contra criminosos e até mesmo contra facções criminosas. Vamos lembrar que do pacote do ministro Sérgio Moro, do qual eu relatei, vocês introduziram o juiz de garantias, que vai dar uma impunidade gigantesca, inclusive para esses criminosos. E também vocês derrubaram a prisão de segunda instância, que é um instrumento que nós tínhamos para barrar a violência no Brasil. E horas bolas, você vem falar agora da questão que nós estamos alimentando a violência no país. Presta atenção, você falar da questão da economia, que era para ser utilizada a vacina, vamos lembrar o que seu Deus falava, o Lula, que falava que a Copa do Mundo e as Olimpíadas não se faziam com hospitais e gastaram bilhões e bilhões em monumentos como esse que está na minha frente aqui,
do estádio Mané Garrincha, em que foram desviados bilhões que poderiam ser utilizados na saúde. Então não vamos politizar esse tema. Nós viemos aqui para estar falando da questão dos decretos, mas se você quiser também, eu e o Benê aí podemos bater, você e o Felipe, tanto na questão da argumentação, quanto o decreto de posse de armas e da flexibilização, quanto também na questão política, se precisar, não me furta ao debate também. Mas nessas duas questões aí, não teria por que realmente você restringir tanto. Se você está possibilitando a pessoa, o jovem, a atirar, qual o problema de alguém ali emprestar a arma para ele fazer o treinamento, para ele executar o tiro? Pode ser um parente, pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser um primo. Qual o problema disso aí? Não consigo ver nenhum problema nessa questão. E esse outro ponto também é um ponto meramente circunstancial de você avisar que você está indo fazer a vistoria. Vamos lembrar dos rigores que o próprio Benê Barbosa falou, que os CACs e os clubes de tiro têm com a fiscalização do Exército, que é muito rigorosa. Não é fácil abrir um clube de tiro assim, da forma como o Felipe e o Nilton Tato falou, qualquer quintal pode virar um clube de tiro, em hipótese alguma, vai lá tentar, vai lá cumprir todas as etapas que exige para que você consiga isso aí. É extremamente rigoroso para você abrir qualquer clube de tiro hoje no país, e também a fiscalização do Exército, que é extremamente rigorosa. Então, é um fato que não tem por que realmente o pessoal está esperneando, que por uma questãozinha normativa como essa, querer barrar esses decretos, que, ao meu ver, estão corretíssimos. Deputado Nilton Tato, obviamente o senhor fica à vontade para responder de forma concisa, por favor, que eu estou terminando o programa, mas, na sua opinião, quais são as chances de esses projetos de decreto legislativo serem aprovados, os projetos que sustam as normas do presidente, e do projeto de lei que o presidente aprovou como uma das suas prioridades, o PL 6438, que autoriza o porte de armas para diversas categorias profissionais, ser aprovado? Primeiro eu preciso responder o capitão Augusto, que ele deve estar muito feliz nesse momento, porque somente os cidadãos de bens estão bem com esse governo. Há pouco tempo atrás, muita gente no Brasil estava bem, tá? Só para uma comparação. Talvez com a quadrilha que vocês está sendo revelado agora, que foi montado lá em Curitiba, que vocês se juntam e estão desesperados. E aí a intenção política de armar determinados segmentos da sociedade para poder afrontar, inclusive, a democracia. Eu volto a dizer, veja o exemplo do que aconteceu na invasão do Capitólio. Aqui no Brasil, quem é que vai segurar que quando essas milícias que estão se armando no país afora, com essa flexibilização que a gente está vendo aqui, porque o capitão Augusto, Danto Benê, não respondem. Desviam aqui. E eu pediria, aqueles que conhecem tecnicamente sobre arma, devia tirar um tempinho, 10% do tempo que usa para poder conhecimento de arma, para ler as estatísticas do IPEA, os estudos que são publicados, o aumento do feminicídio, em casa, por causa de arma em casa. É triste a gente dizer que é bem provável, pela base que Bolsonaro montou agora, com a liberação de emendas, a eleição do próprio presidente da Câmara e do Senado, com a distribuição dos cargos com o Centrão, e é importante dizer que a frente parlamentar da segurança, a bancada da bala, faz parte, inclusive, entendeu, dessa base, né? Está aí o pagamento, inclusive, para poder aprovar os projetos do Bolsonaro, é a flexibilização para montagem de clubes de tiro, para porte de arma, entendeu? Tudo isso que a gente está discutindo. Então, esses projetos, num acordo lá dentro da Câmara, porque interessa também para o governo apoiar as reformas que não interessam ao povo brasileiro, que só traz miséria, então se juntaram numa base maior que tem 300 votos. Então é bem provável que aquilo que eu disse no início do programa, a boiada vinha passando no executivo, com todas essas mudanças que era possível fazer no executivo, em todas as áreas. Agora, a boiada vai passar no legislativo, com supressão de direitos constitucionais, para poder atender uma minoria, entendeu? Que não é a grande expressão da vontade do povo brasileiro. Obrigada, deputado. Eu queria ouvir o Felipe e em seguida o Benê sobre um ponto, eu vou pedir que sejam bem objetivos, é o seguinte, eu queria saber se existe alguma correlação entre, a partir do momento que ficou um pouco mais fácil a posse e o porte de armas, eu vou buscar essa posse, essa porte de forma legal, da forma correta, ou existe uma sinalização de que
ter mais armas e poder andar com elas na rua agora é mais fácil. Então, se eu tiver uma arma ilegal, talvez isso não seja visto de forma tão absurda. Felipe, por favor, começando por você, rapidamente. Acredito que seja a minha última intervenção, então eu vou tentar englobar tudo aqui para já me despedir. Em primeiro lugar, só acho que comentários anteriores, né? Acho que a fala do capitão Augusto sobre a pergunta sua, né, Maristela, anterior, sobre a questão dos adolescentes e tal, e que eu estou falando aqui quando eu li essas notícias, foram casos isolados e tal. Casos isolados aí, em 6 meses, eu li, em 5 minutos, eu acho que umas 10 notícias. Mas eu vou dar mais um caso isolado. Sabe, capitão? Esses casos isolados, pessoas morrem nesses casos isolados, tá? Tem pessoas que não estão mais vivas após esse caso isolado. O caso isolado que se refere a essa questão, que o senhor mesmo disse, que qual que é o problema de um pai, de um irmão, de um tio emprestado para fazer a prática? A menina que matou a amiga em Mato Grosso, isso em julho de 2020, 14 anos, Isabela Guimarães Ramos, que é o nome da vítima. Esse caso isolado tirou a Isabelle da mãe e do pai dela, capitão. A menina que matou a amiga em Mato Grosso disse que o disparo ocorreu enquanto guardava a arma a pedido do pai, CAC, atirador esportivo. Todos os atiradores esportivos são responsáveis? Não são. Mas cada caso isolado desse, capitão, Benê, são pessoas que morrem. E parece que você acha engraçado, aqui a gente tem 250 mil mortos de coronavírus, 50 mil mortos por homicídio, e a gente está discutindo arma de fogo e o pessoal está rindo. Eu, como cidadão brasileiro, eu fico indignado. Para concluir a sua pergunta, é o seguinte, e essas notícias que eu li agora, você mesmo mencionou o Rony Lessa, a fronteira entre a arma legal e ilegal, ela é muito tênue. Quantos desses casos de atirador esportivo, Rony Lessa foi o que você mencionou, ele foi atirador esportivo, de fato, quando houve ocorrência, ele já tinha o seu CRAF vencido. Isso acontece a todo momento. Um momento ele é atirador, está na legalidade, outro momento não está na legalidade. Olha só, um exemplo também que eu vou dar. Outro caso isolado, esse aí não morreu, capitão, mas o menino de 9 anos está com um tiro na cara. Foi aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, para concluir. Em que eles acharam na casa do vizinho, vigilante, 2 armas de fogo, foram brincar, o vigilante não estava lá, encontraram, não tem, parece evidente que é a culpa do vigilante, foram brincar, atirou um menino de 9 anos na cara do menino de 9 anos. Uma arma era registrada, ele era vigilante, a outra arma não estava registrada, ou seja, o mesmo cidadão, ele é de bem com uma arma e de mal com outra arma, porque uma arma está registrada e a outra arma não está registrada. É disso que se trata. Por fim, eu deploro as risadinhas nesse momento em que a gente está enfrentando o tamanho de mortes e o tamanho de violência que a gente enfrenta. Por fim, capitão, mais policiais militares de São Paulo morreram pelo coronavírus do que por crimes cometidos por assassinos. A pandemia mata mais policiais do que armas de fogo. E eu não vejo a mesma intensidade do senhor Energia defendendo a vacina para a população. É isso que eu penso. Obrigada, Felipe. Benê, sua última palavra, por favor, para a gente terminar o programa. Vamos lá, vamos encerrar, né? Tem que entender o que significa sarcasmo, né? Sarcasmo não é risadinha, mas vamos lá. Primeiro, né, eu não sabia que manchete de jornal era a fonte primária para pesquisa, né? Segundo, carregadores de grande capacidade são usados no sentido esportivo. Se chama IPE. Eu estou falando, deputado, quietinho, né? Se chama IPSC. Tá? Se chama IPSC. Sim. Você interrompeu e eu fui educado. Por favor, deputado. Grosseria. Por favor, vou esperar. A gente que anda armado, que quer armamento, que é grosso assim. Nossa, mas isso não tem nada a ver com isso. Isso que eu recomendo. Qual é a relação? Eu preciso enterrar o programa. 30 anos sem nunca ter feito uso ilegal de uma arma, sem nunca ter feito um ato violento. Para a gente encerrar o programa, eu fiz uma pergunta sobre a correlação. As pessoas tendem a buscar armas mais de forma legal, uma vez que passou a ser um pouco mais fácil, ou não? Ou isso estimula, inclusive, as pessoas a terem armas na ilegalidade? Não estimula. Por quê? Porque a legislação, no que diz respeito, né, as armas ilegais, ela continua exatamente a mesma. Né? Isso não mudou. Se eu estiver portando uma arma ilegal, né, e eu for parado pela polícia, eu vou ser detido, né, eu vou ser processado e provavelmente eu vou ser condenado por porte ilegal de arma de fogo. Né? Não existe essa ideia, como muitos parecem imaginar, que a partir desses novos decretos qualquer um vai sair armado pelas ruas. Né? Isso continua valendo, claro, para os criminosos que nunca seguiram a lei. Tanto é que eles nunca seguiram a lei que após o Estatuto de Desarmamento, né, cresceu o número de homicídios cometidos com armas de fogo no Brasil, mostrando claramente que a política de desarmamento não funciona
para o controle criminal, isso é óbvio. Nós passamos 30 anos no Brasil apresentando o desarmamento como uma solução para a criminalidade, e olha onde nós chegamos, né? Ou seja, nós chegamos exatamente no oposto que foi proposto, né? Essa legislação não funcionou e vai continuar não funcionando, né? Por isso a necessidade dessas modificações, né? É isso que precisa ser discutido, né? Agora, levar para esse lado emocional, tentando chocar a quem está nos ouvindo com acidentes terríveis, isso é jogar baixo. Desculpa, a verdade é essa, né? Pergunta para as vítimas se é jogar baixo, Benê. Pergunta para quem morreu se é jogar baixo. Você continua jogando baixo, você sempre jogou baixo. Senhores, eu preciso encerrar o programa. Infelizmente, eu não tenho tempo nem de agradecer a cada um individualmente. Eu quero só fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, nós falamos muito da possibilidade de a Câmara dos Deputados e o Senado Federal derrubarem os 4 decretos. Isso se dá por meio de um instrumento chamado Projeto de Decreto Legislativo. A Constituição prevê que sempre que o presidente da República exorbitar do seu poder regulamentar, o Congresso Nacional pode aprovar um decreto legislativo e revogar essa norma. É isso que o deputado Milton Tato e vários outros parlamentares, algumas dezenas de parlamentares, tentam. Resta saber agora se isso vai ser votado e aprovado na Câmara e em seguida no Senado. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, existem 3 ações diretas de inconstitucionalidade interpostas pelo PSB, pela Rede e pelo PT. São a 6675, 76 e 77, elas estão todas a cargo da ministra Rosa Weber. Bom, vocês viram que o debate é bom, é importante, é um tema de interesse da sociedade, existem pontos divergentes e convergentes, é assim o parlamento e é assim também a expressão nacional. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na segunda, às 11 da manhã, com mais um tema polêmico. Até lá.